Olá, galera do terceiro ano, aula de matemática. Pessoal, vamos analisar nessa aula de hoje. O assunto é relacionado a grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Estou usando aqui o site escolakids.ol para exemplificar para nós aqui. Então, pessoal, vamos lá. Um exemplo aí de grandeza, né, é o tempo, porque pode ser medido. Então, grandeza é um referencial que pode ser usado para comparar medidas diversas. As grandezas físicas mais conhecidas e usadas no dia a dia são o comprimento, né, a distância, também a massa, a velocidade, o volume. Então, é possível construir razões entre as medidas de duas grandezas distintas. E quando duas dessas razões são iguais, as grandezas são chamadas de proporcionais. Então, dizemos que elas são diretamente ou inversamente proporcionais, de acordo com o comportamento observado em uma delas em relação a uma variação na medida da outra. Então vamos lembrar, pessoal, primeiro aí o que é uma razão. Né? Na aula passada a gente viu, aliás, nas duas últimas aulas passadas a gente viu esse assunto. Né? Razão é o quê? Seria uma comparação, né, entre dois valores, né? Por exemplo, uma grandeza, né, com dois valores distintos. Por exemplo, nós compramos um sachê de suco. Esse sachê de suco faz, vamos supor, 2 litros de suco. Certo? Então, vou até escrever aqui. Ó. Então, a razão de um sachê para 2 litros. Certo? A razão é um sachê para 2 litros. Ok? Então, isso é uma razão. 1 para 2. Quando nós falamos aqui sobre proporcionalidade, galera, proporção seria uma outra razão, mas que é proporcional a essa que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer 6 litros de suco, quantos sachês serão necessários? Ou necessários, né? Obviamente, 3 sachês. Então, quer dizer que 3 sextos é proporcional a 1 meio. Né? Só para a gente lembrar, né, galera? Porque aqui, ó, se 1 passou para 3, né, ó, ou seja, multiplicou por 3, né, foi o triplo. Aqui embaixo também será o triplo, porque ela é proporcional. Ok? Então, de 1 sachê passou para 3 sachês. De 2 litros passou para 6 litros. Ok? Então, vamos lá para as grandezas diretamente proporcionais, galera. Então, duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção. Ou quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra na mesma proporção. Então, usando o exemplo que nós vimos aqui anteriormente, né, ó, 1 para 2, né, é igual a 3 para 6. E um detalhe, né, galera, que eu esqueci de falar para vocês aí, que nós já vimos nas aulas anteriores. Como é que eu faço para verificar se duas razões são ou não proporcionais? Então, eu vou pegar aqui e multiplicar meios por extremos. Ó. Vou pegar o 1 aqui, ó, multiplicar por 6. Então, 1 vezes 6 é 6. Vou pegar o 3 aqui, ó, multiplicar por 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, os valores, ó, são iguais. Então, elas são proporcionais, ok? Então, quando nós dizemos aqui que elas são diretamente proporcionais, nós vimos o quê? Se uma aumentar, a outra vai aumentar. Ó, de 1 para 2, não é isso? Ó? Então, de 3 para 6. Ó. Então, se aqui a quantidade de sachê, né, ó, vou até organizar assim, galera. Eu vou colocar aqui duas colunas, certo? Uma para sachês, né? Ó. Acho que sachê escreve assim, né, pessoal? Nem sei. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui essa parte aqui. Com o H mal feito. Então, sachê. E aqui vamos colocar litros, né? Ó. Então, ó, perceba, 1 sachê, 2, aliás, 3 sachês, né?
3 sachês. Então, olha, um sachê fazem 2 litros, 3 fazem 6 litros. Ó. Então, perceba que a quantidade de sachês aqui ó, aumentou. Será que a quantidade de litros de suco também vai aumentar? Então, quando isso acontece, quando você observa que um aumenta, o outro também aumenta, ela é chamada, né, de grandeza diretamente proporcional ou grandezas diretamente proporcionais. Okay? Então, 1 para 3, 2 para 6. Okay? Então, aumentou na mesma proporção. Até porque se eu pegar aqui ó, o 2 sextos, né, dividir por 2, por exemplo, ó, vai ficar 1 terço também. Certo? Então, elas são proporcionais. Okay? Diretamente proporcional, porque se um aumentou, a outra também vai aumentar. E se porventura uma diminuísse, a outra também diminuiria, certo? Porque elas são diretamente proporcionais, ok? Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou se diminui, diminui na mesma proporção, ok? Então, vamos ver aqui. Ó, o primeiro exemplo. As grandezas velocidade e distância percorrida são diretamente proporcionais. Isso acontece porque aumentar a velocidade de um objeto faz com que a distância percorrida por ele no mesmo período de tempo aumente também. Observe que reduzir a velocidade de um objeto faz com que a distância percorrida por ele, né, em um determinado período de tempo também reduza. É por isso que velocidade e distância percorrida são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos supor, né, que você esteja ali a uma velocidade, né, vamos colocar aqui duas grandezas, né, velocidade e distância, certo? Velocidade e distância. Vamos colocar assim, ok? Vou colocar só dista, né? Então, olha, velocidade. Vamos supor que a pessoa esteja a 100 km por hora, certo? 100 km por hora. E nesses 100 km por hora, ela percorre uma distância de, vamos supor aqui, de 50 quilômetros, né? Vamos supor. Certo? É só uma suposição para que a gente entenda. Então, olha, se a velocidade cair, né, para 50 quilômetros por hora, certo? O que vai acontecer com o mesmo tempo? Né? A pessoa gasta o mesmo tempo. Vamos andar ali, né, meia hora a 100 km por hora, vai percorrer quantos quilômetros? 50 quilômetros. Se ele permanecer uma hora andando, mas só que caindo a velocidade para 50 km por hora, o que vai acontecer com a distância? A distância vai ser maior ou menor, né, do que 50 km. Então, galera, observe que a velocidade aqui ela caiu. Quando a velocidade cai, a distância vai aumentar ou vai diminuir, né, mantendo o mesmo tempo, né, a distância também vai cair. Então, pela metade, né? De 100 caiu para 50, então de 50 vai cair para 25 km percorrido. Então, elas são diretamente proporcionais, né, nesse caso, para baixo, né? E ambas estão caindo, ok? Então, aí seria uma relação aí de grandeza diretamente proporcional para menos. Então, segundo exemplo, a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados aumentando o número de funcionários, né? Vamos supor, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Vou colocar aqui o número de funcionários, ó. F de funcionários, né? Funcionários. E aqui vou colocar o número de produtos, certo? São os produtos. Então vamos supor que 10 funcionários eles façam 50 produtos. Certo? 10 funcionários façam 50 produtos. Se aumentarmos para 20 funcionários, pessoal, aumentou 20 funcionários. A quantidade de produtos vai aumentar ou diminuir, mantendo a mesma produção, mesmo ritmo de produção? Vai também aumentar. Certo? Então, se dobrou a quantidade de funcionários, vai dobrar a quantidade de produtos produzidos por esses funcionários. Ok? Então, elas são diretamente proporcionais. Enquanto que, por exemplo, vamos supor que uma torneira aberta encha um balde em
10 minutos. Certo? Tempo em minutos. Então, uma torneira aberta enche um balde em 10 minutos. Se nós colocássemos 2 torneiras abertas, né, com a mesma quantidade, mesma vazão de água dessa primeira, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir, galera, de enchimento desse balde? Vamos lá. Ó. Uma torneira, com determinada vazão de água, enche um balde em 10 minutos. 2 torneiras, ó, aumentou a quantidade de torneiras. Se a quantidade de torneiras aumentou, a quantidade de água vai aumentar, ou seja, o tempo para encher aquele balde vai diminuir, certo? Vai diminuir. Então, observe que aqui já não acontece como aconteceu anteriormente que nós estávamos vendo. Ó. Uma aumentou e a outra vai diminuir. Sabe o que é isso, pessoal? Grandeza inversamente proporcional. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. E aí, qual seria o tempo para se levar para encher esse balde? Não responderia agora, né? Vamos dar uma pausinha aqui, vamos verificar o conteúdo. Ó. Então, grandezas inversamente proporcionais são chamadas inversamente proporcionais quando o aumento da medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra e vice-versa. Então, as grandezas velocidade e tempo, né, são inversamente proporcionais. Aumentando a velocidade de um objeto, ele gastará menos tempo para percorrer determinado percurso. Então, vamos supor que você vai daqui para uma localidade perto ali do Ipu. Vamos supor Abílio Martins, ali 10 km daqui aproximadamente. Então, é o seguinte, você vai para lá, né? Você vai a 50 km por hora. São 10 km. O tempo que você vai gastar é um X tempo. Se você aumentar essa velocidade para 100 km por hora, ou seja, ele dobrou a velocidade, o tempo que você vai gastar para chegar lá vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Né? Os 10 km são os mesmos, né? Porém, a velocidade vai te indicar, se você aumentar a velocidade, o tempo que você vai gastar para chegar no local vai diminuir. Então, é inversamente proporcional. Ok? Inversamente proporcional. Então, pessoal, como é que a gente calcula, né, em si? Tanto a diretamente proporcional quanto a inversamente proporcional. Então eu vou começar a exemplificar aqui para vocês o caso aí da torneira. Né? Deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Então é o seguinte, ó. A quantidade de torneiras de uma passou para 2, né? O tempo para encher o balde, né, o tempo, era de 10 minutos, né? Passou para X, né? Então perceba, ó, se uma aumenta e a outra diminui, professor, como é que eu sei que eu diminui? Você vai usar a lógica, né, galera? Ó, se uma torneira está enchendo um balde, 2 torneiras com a mesma vazão, vai ser o dobro de água, né? Então, se é o dobro de água, vai cair o tempo pela metade, exatamente. Mas como é que calcula, pessoal? Ó, vamos lá. Isso aqui é quando a grandeza ela é inversa. Certo? Então, esse cálculo, essa maneira que eu vou ensinar para vocês de calcular aqui, é quando ela é inversamente proporcional. Olha a simplicidade que é, pessoal. Você vai pegar esse 2 aqui, ó, multiplicar por x. 2 vezes x, 2x. Vai pegar esse 1, multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. Formamos aí uma equação de primeiro grau. Ó. Como é que se resolve? X igual a 10 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 5. Ou seja, né, de 10 minutos caiu para 5 minutos. Isso, pessoal, você vai usar para o cálculo, né, ó, quando for a inversa. Isso aqui é chamado regra de 3, ok? E quando for diretamente proporcional, né? Aqui é inverso. Quando for diretamente proporcional. Então, vamos lá, diretamente proporcional. A lei inversa que é direta. Vamos colocar o funcionário, né? E os produtos, ó. Então vamos supor que 2 funcionários, eles produzam por dia, numa fábrica trabalhando 8 horas por dia, eles produzem 50 peças. E o patrão vai contratar mais 3, chegando a um total de 5 funcionários. Mantendo o mesmo padrão, né, de desenvolvimento de produção, quantas peças esses 5 funcionários produzirão em um dia. Então observe que o número de funcionários, ó,
aumentou. Se a quantidade de pessoas fazendo objetos, né, produtos, aumenta, a quantidade de produtos por eles produzidos também vai aumentar. Então ela é diretamente proporcional. Como é que resolve, pessoal? Vai fazer o cruzamento aqui, ó. Lembre lá que na inversa é só pegar linha com linha, né? Aqui é cruzando, ó. Costumamos começar com x, ó. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 50, 250. Então, x vai ser igual a 250 dividido por 2. X vai ser igual a 125 produtos, entendeu? Produzido por esses 5 funcionários. Entendeu, pessoal? Então, não é complexo, né? É simples até. Então, quando ela é diretamente proporcional, você vai multiplicar, né, chamado meios por extremos, certo? O cruzamento, né? Vai multiplicar cruzando, certo? De cima com de baixo. E se ela é inversamente proporcional, linha com linha, certo? Linha de cima com linha de cima, linha de baixo com linha de baixo, ok? Então pessoal, nessa segunda parte, né, do nosso estudo, nós vamos ver algumas situações, né, de semelhança de figuras planas, ok? Então, o que é uma semelhança de figura plana? Então, observe aqui, ó, essas duas estrelas, ó, o que é que a gente pode observar nelas, ó? Em qualquer par de figuras semelhantes com tamanhos diferentes, elas constituem uma cópia da outra, né, com escala diferente. Então a figura 2, por exemplo, ela é semelhante à figura 1. Né? Neste caso, ela é uma ampliação da figura 1, obedecendo a uma razão de semelhança, né, uma escala. Certo? Então nós observamos ali que a figura 1 ela é pequenininha, a figura 2, né, é x vezes maior do que a primeira. Como é pequenininho ali, não dá para a gente observar, né, quantas vezes ela é maior. Certo? Mas vamos supor, né, por exemplo, eu tenho aqui um retângulo mal feito, ó, de proporções 2 por 4, por exemplo, e eu tenho aqui um outro retângulo, certo, de proporções 4 por 8, por exemplo. Essas duas figuras, esses dois retângulos, eles são semelhantes, certo? Aqui seria o A, né, por exemplo, e aqui seria o B, certo? Quer dizer o quê? Que o B ele está o dobro do A, né? Certo? Elas são semelhantes e a razão ali de semelhança, certo? A razão de semelhança é 1 para 2, ou seja, com relação ao A para o B, ok? Ó, é 1 para 2. Por quê? Vamos tomar somente um dos lados, ó. Vamos pegar aqui o lado de baixo aqui, ó, a base. 2 para 4, ó. Simplificando aqui por 2, né, ó, vai dar 1 meio, ok? Então essa razão também aplicar-se-á para os lados ali, ó. Os lados ali eu tenho o quê? Eu tenho 4 para 8, ó. Então vou fazer aqui no cantinho, ó, 4 para 8. Então simplificando aqui por 4, né, vai dar também 1 meio. Então a razão de proporcionalidade ali, ó, é 1 meio, ok? Então vamos lá. Então, para que as figuras planas sejam semelhantes, elas devem possuir os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes iguais ou proporcionais sejam... Aliás, pronto, são duas condições, certo? São duas condições para que as figuras, né, elas sejam semelhantes. Qual é a primeira condição? Que os ângulos correspondentes sejam congruentes. O que é isso? Então, por exemplo, aqui no A, ele mede 80 graus, supondo, certo? Nessa figura maior também vai ser 80. Aqui no cantinho D, certo? Vamos supor que seja 85. No D aqui embaixo também do maior, também vai ser o mesmo valor, entendeu? E outra coisa aqui é que os lados correspondentes iguais, né, ou proporcionais, sejam proporcionais. Então, se ele tem um aqui, o outro vai ser 2, né? Vou riscar aqui para você identificar. Ó. Aqui é 1 e aqui é 2, ó, e aqui é 2, aqui embaixo vai ser quanto? Ou aqui em cima, não? Vai ser 4, certo? Por quê? Porque daqui para cá, ó, dobrou, né? De 1 passou para 2. Então aqui, ó, é 2, vai dobrar também, vai passar a ser 4.
certo? Então, as duas condições para que as figuras sejam proporcionais é que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, de mesma medida, certo? E que os lados correspondentes sejam proporcionais. Então, se um lado é 1, passou para 2, o outro é 4, vai passar para 8. Entendeu? Ó? Então, supondo, né, que eu tenho aqui um retângulo mal feito, mas a intenção é válida. E um outro retângulo semelhante a ele, ó, onde eu tenho aqui 8, né, e aqui vai ser quanto? 4, ó, certo? Ó, os ângulos deles, né, ó, todos eles supostamente medem 90 graus, né, suposição, né? Ó, se aqui é o dobro, né, ó, aqui também vai ser o dobro. Certo? Então são essas duas condições para que as figuras sejam semelhantes. Okay? Então nesse caso, né, os ângulos correspondentes são congruentes, né, e os lados da figura menor é a metade de seus correspondentes na figura maior. Ok, pessoal? Então a razão de proporção, né, é de 1 para 2, né, 1/2. Okay? Então a semelhança indica-se assim. Ó. Então tá aí a semelhança. Ó. Esse símbolozinho, né, ó, você observa aqui. Tá pequenininho, mas dá para observar. Então é semelhança, um tio, né? Ok, vamos lá. E a semelhança de triângulo, pessoal? A semelhança de triângulo se dá semelhante também, né, ao que nós vimos anteriormente. Ó. Dados dois triângulos, não é necessário conferir se todos os lados correspondentes dos mesmos são iguais ou proporcionais. E ainda se todos os ângulos correspondentes são congruentes, para saber se eles são ou não semelhantes, basta que ambos apresentem alguma das condições necessárias que são mostradas a seguir. Ó. Quais são? O caso AA, ângulo, ângulo. Então, se eu observar, né, ó, se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos de outro, os dois triângulos são semelhantes. Então, se tiverem dois ângulos, né, que são congruentes, um no outro, são semelhantes. Então, tá aqui, por exemplo, né, ó, então, tem ali o ângulo C e o ângulo B, ó, que são congruentes, ou seja, mesma medida. Logo, os dois triângulos são semelhantes. Um outro caso é o caso lado, lado, lado. Se todos os lados de um triângulo forem iguais ou proporcionais aos lados de outro, os dois triângulos são semelhantes. Ó. Certo? Então, os três lados são proporcionais, beleza. É aquilo que a gente estava falando ali. Ó. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, nesse aqui eu tenho 4, 2 e 2, ó, eles são proporcionais, né? Todos os lados, sim, então eles são semelhantes. Mas suponhamos que aqui eu tenho um 3, ó, já não são mais, certo? Porque aqui eu tenho 1, ó, e aqui tem um 3 no lado correspondente. Sendo que aqui dobrou, ó, e aqui desse lado também dobrou. Certo? Então esse aqui destonou, né? Ele não dobrou. Então não são semelhantes. Se fosse um 3, né? Obviamente. Ok, pessoal? Então nós vimos ali a condição ângulo-ângulo, né? Lado, lado, lado. E temos lado, ângulo, lado. Qual é a condição? Se dois triângulos possuírem um ângulo congruente formado entre dois lados e medidas iguais ou proporcionais, né? Os dois triângulos são semelhantes. Então, né, se o triângulo tem, né, um ângulo congruente e dois lados proporcionais, eles são, né, semelhantes. Okay? Então nós temos ali lado, lado, ó, por exemplo, né, o lado AB, né, por exemplo, olha AC, né, por exemplo, e o ângulo B. Ó. Então eles já são semelhantes. Okay? A questão da proporção, né, pessoal, dentro daquilo que a gente estava vendo anteriormente, né? Até nós fizemos alguns exemplos ali, respondemos algumas questões envolvendo a proporção direta e inversa, né? Ok, pessoal? Então ficamos por aqui nessa aula, né? Vou passar a atividade para vocês responderem e até a nossa próxima aula. Deixa eu caçar aqui as questões para vocês fazerem. Vai, galerinha, para a gente testar o conhecimento aí, ó. Considere os polígonos A, B, C, D, né? Nas figuras e tal. Determine a razão de semelhança e a razão entre as áreas dos polígonos. Então, responda essa questão.
Vamos fazer também essa questão número 2. Dá uma pausa aí para você copiar, né? Vamos fazer também essa questão de número 3, questão de número 4, questão de número 5. Ok, vamos fazer só essas aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Valeu, galera. Até a próxima aula.